Bom dia, queridos, bom dia, meus amados, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. Gratidão ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui, podendo compartilhar mais um devocional, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre identidade. Algo assim que às vezes a gente fica meio perdido, né? Sem saber qual é a nossa identidade, para que propósito nós fomos chamados, né? O que realmente estamos fazendo aqui na Terra. Às vezes nos encontramos meio soltos, meio perdidos, sem direção, né? Mas hoje o devocional vai falar com a gente sobre identidade, sobre encontrarmos a nossa identidade. Queridos, na verdade o Senhor nos fez únicos, a sua imagem e semelhança, com um propósito específico para cada um de nós. E quando nós começamos a buscar a Deus, a buscar na Tua Palavra, a ter um relacionamento mais profundo com Deus, o Senhor começa a revelar a nós, né? O que é o nosso chamado, para que nós fomos formados. A verdade é que nós somos boa obra da mão do Senhor. O Senhor nos formou, nos fez uma obra maravilhosa. Disso você pode ter certeza. Você é uma obra, uma boa e maravilhosa obra das mãos do Senhor. E Ele que começou essa linda obra em nossa vida, que nos formou, nos fez a sua obra-prima. Ele é fiel para cumprir o seu propósito em nós, para terminar essa boa obra. E nós, queridos, devemos nos achegar mais a Cristo para entendermos qual é esse chamado, Que boa obra é essa que estou falando aqui com vocês hoje? Olha, queridos, eu posso dizer para vocês que quando eu estava nos momentos ali no monte, buscando ao Senhor, durante aquela campanha de 90 dias que o Senhor me chamou para estar fazendo, eu ali fazendo ali os devocionais todas as manhãs, e aquela voz doce, mansa, suave, falando no meu ouvido: compartilha. E o Senhor não perguntou se eu queria compartilhar, o Senhor não me obrigou a compartilhar, mas Ele simplesmente me chamou para compartilhar, com aquela voz tão mansa, tão maravilhosa, tão doce de se ouvir, que a gente não tem como falar não, porque é um chamado tão maravilhoso, tão gostoso. É uma, não vou dizer que é uma sugestão, porque também não é uma ordem, mas é um chamado. Compartilhe. E eu, querido, senti mesmo realmente no meu coração que eu devia compartilhar os devocionais com vocês, meus queridos. Mas eu pensei assim: meu Deus, eu não sei falar, eu não sei praticamente o que dizer quando eu for compartilhar, porque eu tô aqui no monte e eu tô lendo aqui, e tá tudo bem, porque é só eu e o Senhor, mas quando eu tiver que falar pro público, não, Senhor, eu não tenho coragem de mostrar meu rosto. Eu nem gosto da minha voz no vídeo, no áudio. Mas o Senhor falou para mim tão mansamente: compartilhe. E eu simplesmente obedeci, queridos, porque essa voz maravilhosa a gente ouve e a gente não tem como não obedecer. Independente de qualquer circunstância, de a gente estar preparado ou não, da gente se achar capaz ou não, a gente simplesmente obedece. E é uma bênção. Obedecer é a nossa melhor escolha. E assim eu fiz, meus queridos, obedeci. Naquele dia mesmo, eu já peguei meu celular e comecei ali a olhar pela tela do celular e ler o devocional. E eu só lia e pronto, acabou, já acabava ali rapidinho, postava. Uma timidez absurda só de vocês ouvirem a minha voz. Mas chegou um dia que eu não estava enxergando, através da tela do celular, as letras, e eu não conseguia enxergar de jeito nenhum, ficou tudo embaralhado. E aí eu fui obrigada a colocar o celular lá e começar a falar aqui, a ler,
E aquele dia eu gravei, muito tímida, né? Porque eu tinha uma timidez muito assim. Na verdade, eu não gostava, queridos, da minha imagem no celular e nem da minha voz. Às vezes o inimigo vem nos intimidar, né? Com essas baixa autoestima. Nós nos achamos estranhos no vídeo, achamos a nossa voz muito esquisita ou sei lá o quê. E o inimigo rouba a nossa mente e nós temos essa impressão de nós mesmos. Nós não nos achamos capazes, nós achamos que nós não sabemos nada, que nós não podemos falar nada. E na verdade nós não somos capazes, nós não sabemos, nós não podemos, porque quem fala através de nós é o próprio Deus. Todos os dias, queridos, perante o Senhor que está me ouvindo dizer aqui, quando eu vou gravar o devocional para vocês, com vocês, eu não sei o que falar, eu fico totalmente sem palavras, mas eu oro ao Senhor, falo, Senhor, é o Senhor Jesus que me chamou, o Senhor que me escolheu para estar fazendo isso. Então, Senhor, me capacita, Pai, né? Fala através de mim, porque eu não posso, eu não tenho nada para dizer, mas que o Senhor possa falar, e assim é todas as manhãs, queridos. Então, quando eu vou falar, eu não sei o que dizer, mas o Espírito Santo vai me mandando dizer, e agora o vídeo já vai lá, olha, 6h30 e eu não comecei ainda a leitura. Então, quem nos capacita, quem nos dá direcionamento é o Senhor. Nós só precisamos obedecer, né? E o que diz aqui a nossa frase do dia de hoje? Diz assim, ó: descobrir a sua identidade em Deus o fará agir com base em quem você é, não pelas suas circunstâncias, né? Com base em quem nós somos em Deus, em que o Senhor pensa de nós, não que nós pensamos de nós mesmos, porque a nossa baixa autoestima não nos deixa avançar. Então o Senhor nos ordena, faz tal coisa, e quando nós obedecemos, Ele se responsabiliza, né? Deus é maravilhoso, e eu amo gravar os devocionais todas as manhãs com vocês, né? Não digo para vocês porque primeiro é para mim, né? Recebi uma mensagem de uma querida dizendo que, né, que bênção, que palavra direcionada que ela recebeu no devocional de ontem. E eu louvo a Deus, porque eu não sou nada, eu não tenho nada para oferecer, né? Como diz aqui a palavra do Senhor em Romanos 11:36, diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, de nós mesmos, nós não temos nada, queridos, mas é o Senhor que nos dá, né? Quem fala através de nós. Então, se disponha, encontre sua verdadeira identidade hoje, né? Porque o nosso título está dizendo identidade restaurada, né? Que o Senhor possa restaurar a nossa identidade cada dia mais, nos forjando, nos levando ao propósito que Ele tem para nós, ao chamado que Ele tem para nós em nossas vidas, né? E a leitura é aqui, em Salmos 138:8, que fala: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandone as obras das suas mãos, né? Então o salmista está falando aqui que confia no Senhor, porque Ele começou a boa obra, que somos nós, e Ele é fiel para terminar essa linda e maravilhosa obra, né? Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, queridos. Então vamos para a nossa leitura, que diz assim: às vezes nossa baixa autoestima nos leva a adotar uma postura aparentemente superior, como um mecanismo consciente de defesa, de busca compensar uma sensação de inadequação interna. Esse exagero na forma como nos apresentamos é, na verdade, um grito silencioso de um vazio, uma tentativa de esconder nossa fragilidade e de provar o nosso valor. Mas o que muitas vezes esquecemos é que por trás de cada excesso há uma carência, um sinal de que estamos distantes de reconhecer e abraçar nosso verdadeiro eu. Cada um de nós possui um propósito único desenhado por Deus, que vai além de simplesmente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Você só descobrirá o seu propósito em Deus,
que vai além de qualquer sonho ou aspiração pessoal. Esse propósito é muito maior do que podemos imaginar. E é verdade, querida, é tão grandioso o propósito, a obra linda do Senhor em nós. A baixa autoestima costuma estar ligada a problema de identidade. Quando não sabemos quem somos, acabamos nos rendendo às opiniões alheias. E a nossa vida passa a se reduzir a uma prisão de aparências, submetendo-nos a muitas coisas que apenas mancham ainda mais a nossa verdadeira imagem. Mas saiba que em Deus há um caminho de restauração e cura. Quando você se reconhece como filho de Deus, abre sua vida para um novo sentido e propósito. Suas decisões passam a ser tomadas para agradar ao Pai, não as expectativas alheias. Você entende que não precisa provar seu valor a ninguém, pois Deus o reconhece profundamente. Por isso, convido a você a reconhecer sua verdadeira identidade de filho, pois assim você alcançará a cura da sua alma e virará plenamente o seu destino. Então, queridos, quando a gente reconhece essa verdadeira identidade, a nossa identidade em Deus, a gente não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar ou vão dizer, né? Quando eu comecei a gravar ali os devocionais, lendo, gaguejando, tremendo, eu não estava preocupada com o que as pessoas iam achar ou iam dizer, eu estava simplesmente obedecendo a um chamado do Senhor, e a cada dia mais o Senhor vai abençoando, capacitando, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas, e ele começou essa obra, e ele é fiel para terminar essa boa obra, né? Para cumprir o propósito dele em mim, em você, em nós, queridos. Então, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir, os nossos olhos abertos para enxergar, né, o propósito do Senhor em nós, que possamos ser cada dia mais um relacionamento profundo e sincero com Deus e sermos obedientes no nosso chamado. Amém, queridos? A palavra-chave de hoje é identidade, né? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que ou você não sabia que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não somos de nós mesmos, né? Que você não é de nós mesmos. Então, o nosso corpo, queridos, nós somos templos do Espírito Santo e não somos de nós mesmos, né? Nós pertencemos a Deus, nós temos um dono. E quando nós entendemos, né, essa identidade, que nós não somos de nós mesmos, que nós somos de Cristo, nós somente queremos fazer a vontade dele, agradar a ele, porque essa é a nossa alegria, essa é a nossa paz, essa é a nossa plenitude, essa é a nossa verdadeira identidade. Então é maravilhoso quando nós encontramos em Deus a nossa verdadeira identidade. E o tempo vai avançando muito, muito. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Tu és, Senhor Jesus, a nossa rocha, o nosso sustento. É o que, Senhor Jesus, aperfeiçoa a sua obra em nós a cada dia. Senhor Jesus, o Senhor nos forja, nos molda, Senhor Jesus, para sermos, ó Pai amado, verdadeiramente a sua imagem e semelhança na terra. Senhor Jesus, ajuda, Pai querido, a todos os Senhor Deus, todos os amados que acompanham os devocionais, todas as manhãs, tardes e noites, encontrarem, Senhor Jesus, a sua verdadeira identidade em Ti. Aperfeiçoa a cada dia, Senhor Jesus, a boa obra em nós, Pai. Sabemos que o Senhor Jesus nos fez uma obra maravilhosa e perfeita, e que o Senhor é fiel, Senhor Jesus, para terminar esta boa obra, cumprindo em nós, Senhor, o Teu chamado, o Teu propósito. Pai querido amado, como diz, Senhor, o salmista no Salmo 138, 8, Pai, somos a sua boa obra e sabemos, Senhor Jesus, temos a certeza que o Senhor não nos abandonará, Pai, mas completará em nós a sua boa e perfeita obra, Jesus amado, que possamos, Senhor Jesus, encontrarmos, Pai, a cada dia a nossa verdadeira identidade em Ti, Pai. Nós entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas em Sua
mãos nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente completar a sua boa obra em nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Encha-nos mais e mais de Ti. Revela, Senhor Jesus, cada dia mais a nós. Pai, para que possamos estar dentro da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu chamado, Senhor. E assim vivemos em alegria, em paz, Senhor Jesus. Tendo a certeza que nós estamos caminhando, Jesus, para o lugar certo, que nós estamos caminhando em direção, Jesus, ao alvo que é a Ti, Senhor. O nosso alvo é o Senhor, porque é pelo Senhor, para o Senhor, ó Pai, que nós vivemos, porque nós não somos de nós mesmos, nós somos Teu, Pai. Então ajuda-nos a sermos obedientes ao Teu chamado a cada dia. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço por essa linda manhã, por todos esses queridos, ó Pai, que acompanharam até aqui. Eu abençoo em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês, queridos. Me perdoa, o horário avançou muito, ainda bem que eu tinha tempo ali no celular. Mas que vocês todos, que nós todos possamos encontrar cada dia mais a nossa identidade em Cristo. Amém, queridos? Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.